Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Mapa Talks. Temos a honra hoje de ter o primeiro episódio do Carreira em Pauta de 2025, com o privilégio de receber aqui a Dilze Persílio novamente. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. E eu estou muito feliz de ter sido convidada novamente. Fiz tanta bagunça, mudei tanto a pauta no último podcast que eu falei, acho que eu não vou ser convidada novamente, mas que bom que foi. E é um prazer estar aqui contribuindo com esse trabalho muito legal de vocês. A gente fica muito feliz, porque a gente gostou tanto daquele bate-papo que a gente quis ter mais um. Bom. E hoje o assunto é como se destacar profissionalmente em 2025. E eu tenho certeza que a Dilze tem muito para contribuir com a gente, muito para compartilhar sobre um pouquinho, né, da sua experiência, do seu conhecimento. Então, estou super ansiosa para o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Bom, assim, acho que a gente precisa sempre, vamos pensar assim, eu tenho uma empresa, então no outro ano, o que eu quero? Eu vou planejar um crescimento de X%, uma redução, né, crescimento de faturamento de X%, uma redução de despesa de tanto, enfim. Então, eu trabalho muito com metas que a gente chama aí as metas SMARTs, né? Uhum. Que elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser claras, elas têm que ser factíveis, mas também desafiadoras, enfim. E na carreira da gente é a mesma coisa. Então, assim, diferente do que aconteceu, assim como as empresas também têm seus planejamentos estratégicos, né? Que antigamente fazia planejamento estratégico para 10 anos, hoje mal e mal você consegue fazer para 2, porque as coisas estão mudando tanto. Eu acredito que quem cuidou bem da carreira em 2024, eu acho que hoje é pensar nesse incremento. Então, se eu estou trabalhando, eu quero ser promovido. Uhum. Se eu estou numa empresa que já não me agrada tanto, eu vou procurar uma outra empresa. Se eu estou bem, estou estabilizado, então estou ganhando relativamente bem, estou com uma graninha, deixa eu me capacitar um pouco mais. Então, eu acho que são esses incrementos, né? Alguns degraus que você vai sempre subindo. Igual a gente fala, olha, o planejamento para a empresa é crescer 20% no ano. Planejamento para a minha carreira é crescer 20%. E aí você vai identificar por onde você vai crescer o que faz sentido. Diferente do que acontece quando a gente tem algumas mudanças de ciclo e alguns tsunamis na carreira da gente, como aconteceu, por exemplo, na pandemia. Então, se você fizesse essa pergunta para mim, né, de 2019 para 2020, ou de 2020 para 2021, não ia ser só esse degrau. Realmente eram questões de se reinventar. Uhum. Eu acredito que as pessoas elas já tenham encontrado, né, os profissionais de talento, aqueles que realmente se preocupam em gerir sua carreira, já encontraram mais ou menos o caminho. E por que eu digo isso? Eu trabalho com recolocação. Uhum. Então, enquanto lá na Apoio a gente atende 2 clientes, a gente atende a empresa e a gente atende o profissional. Então, a Apoio, ela atende as empresas, entre um dos serviços que a gente trabalha, captando esses profissionais do mercado. Então, levanta a vaga com o cliente, busca esse talento e tal. E eu tenho a Sprint, que atende os profissionais que buscam fazer transição de carreira, que de 2000, né, a gente faz isso desde 2010, então a gente passa por momentos onde eu tenho muitos clientes de transição e onde eu tenho mais clientes de promoção, por exemplo, ou de empreendedorismo. Que é o que está acontecendo hoje. Então, eu acredito que se essa pessoa já direcionou a carreira dela, o que ela tem que fazer é um planejamento. Então, olha, eu estou bem satisfeito com o meu salário? A gente nunca está. Então, o que eu posso fazer para aumentar ele em 20%? Eu estou satisfeito com o meu cargo? O que eu tenho que fazer para aumentar 20%? E se eu estou disponível no mercado, o que eu preciso fazer para atingir essa oportunidade? Então, dependendo do momento de carreira que você está, você vai fazer sempre aquela história. Estado atual, estado desejado. Então, a gente não tem uma receita de bolo para dizer, porque os seus objetivos de carreira são diferentes dos meus objetivos de carreira, são diferentes dos objetivos de carreira da Brianda e por aí vai. Então, assim, tenho muito receio dessas fórmulas e desses coachings de Instagram que chegam aí dando essas receitas e dizendo que estão reinventando a roda, né?
Dilce, antes da gente ir para a próxima pergunta, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da Apoio, porque pode ter algumas pessoas que ainda não te conhecem. Ok. Tem muita gente que não me conhece, né? Eu, como uma boa ariana, né? Teve uma vez que eu fui numa palestra e aí acho que tinha o quê? Umas quase 1.000 pessoas, né? E aí eu falei, olha, para quem ainda não me conhece, então é muita presunção. Eu sei que tem muita gente que não me conhece e vai ser um prazer me apresentar para vocês. Bom, eu me chamo Dilce Persílio, sou socióloga de formação, especialista em docência universitária e recursos humanos e também mestre em sociologia da cultura. Hoje estou à frente de duas empresas, 2 unidades de negócio. Uma é Apoio Negócios, que é uma assessoria em gestão com foco em pessoas, que está há 43 anos no mercado. Somos uma empresa familiar, eu e Deise, minha irmã e sócia, somos a 2ª geração. A empresa foi fundada pelos meus pais, a professora Elicleusa e o engenheiro Jason. Mamãe ficou na área técnica, desbravou aí o mercado na área de RH, trouxe a psicologia organizacional para Goiás e papai ali cuidando de toda a gestão administrativa financeira. Há mais ou menos uns 15 anos a gente fez essa transição de carreira, essa transição sucessória, né? Assumimos a sucessão. E em 2019 a gente criou uma outra unidade de negócio, uma startup que foi acelerada dentro da própria Apoio, é o que eu chamo aí de uma spin-off. Spin-off é quando você tira, né, igual aquelas séries, Vingadores, você tem o filme Vingador, e o spin-off você tem a história do Capitão América, do Homem de Ferro, da Viúva Negra, e você tem aquelas histórias. Então, a Sprint saiu, né, da Apoio, consolidando um trabalho que a gente já fazia desde 2010, que era o de fazer mentoria de carreira para executivos, que é a Sprint Mentoria de Carreira, e ela surge realmente como uma nova empresa, num formato 100% digital. Quando começaram aquelas coisas dos lançamentos digitais, os infoprodutos, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho com um profissional de marketing, fiz a recolocação dele, e ele disse, Dilce, esse trabalho não dá para você ficar só no offline, você precisa ampliar, e aí foi que a gente tomou essa decisão. E em março de 2020, a gente lançou a Sprint, 1º de março, e 19 de março a gente teve o lockdown aqui em Goiás. E assim, a Sprint, ela nasceu já podendo ajudar muita gente, que foi um momento onde muitas pessoas foram disponibilizadas para o mercado. Quem estava trabalhando precisava desenvolver novas competências, então a gente trabalhou, e por sermos 100% digital, a gente conseguiu ter esse apoio. Então, acho que foi algo bem marcante, assim, que o nosso grupo, né, a Apoio e a Sprint, puderam contribuir. Com relação ao apoio, a gente trabalha com processos seletivos, né, a parte de atração e seleção de talentos, mentoria organizacional, onde a gente faz estruturação e reestruturação da área de pessoas, faz o apoio à estratégia. Então, a gente está aí fazendo isso. E, voluntariamente, também tem uma jornada que me ocupa muito e que me orgulha muito. Hoje, eu estou como presidente da Ascenda, Associação de Afroempreendedores, que é uma associação que busca desenvolver os negócios do Black Money, né, entre as pessoas negras e a sociedade, entre elas. Também sou diretora da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Goiás, a CIEG. Sou mentora voluntária da Rede Alumni da Fundação Dom Cabral, para desenvolvimento de lideranças femininas. Então, eu digo que eu sou mentora em tempo integral, seja no meu trabalho remunerado ou no meu trabalho voluntário. Professora de pós-graduação também, em alguns finais de semana aí. E é isso. E mãe da Serena Williams, minha pet, minha cachorrinha. Também, né, tenista, amadora, né, jogadora, aprendiz de tenista, que é algo também que me deixa muito feliz. Que bacana, parabéns. E, Dilce, você com tanta bagagem, né, participando tão ativamente do mercado,
Qual que é a sua percepção em relação às tendências para 2025? Então, assim, aquele profissional que ele quer se atualizar, que ele quer se aperfeiçoar esse ano, por qual caminho que você acredita que ele tem que ir? Eu acho que ele tem que definir bem o seu posicionamento. Eu tive a oportunidade de ser professora do curso de Propaganda e Marketing da Unip por 10 anos, de 2000 até 2010. E lá eu dava aula de Sociologia da Comunicação, Sociologia da Cultura. Mas tive muito que estudar marketing, porque ajudava os meninos e as meninas nos TCCs, né? E isso influenciou muito a minha carreira. Então, a própria Sprint ela é muito baseada nos posicionamentos, nas estratégias de marketing, né? Porque eu vendo aquele profissional. Então, como que ele tem que se posicionar, que imagem que ele tem que passar, quanto que ele vale, né? Os 4 Pzinhos lá do Kotler básicos, né? Produto, preço, praça, promoção. Então, quem eu sou enquanto produto, quais são os meus atributos e quais são os benefícios que eu gero, onde que eu tenho que estar para as pessoas me verem, é a praça, né? Onde eu vou me vender, como eu vou me comunicar, é a promoção, e quanto que eu e o preço é saber quanto que eu estou valendo no mercado. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa entender é onde ela está. Então, onde que eu estou? Eu já fiz faculdade, então vou fazer pós-graduação, enfim, eu vou ter que entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, aí a tendência hoje é você utilizar muito os meios digitais de comunicação, né? Você ter claro, né? Deixar claro ali para as pessoas quais são suas habilidades, o que você sabe fazer, o que você quer, e colocar a boca no mundo, né? Como que você coloca a boca no mundo? Você vai fazer o seu LinkedIn, você vai estar conectado, né? Se você está procurando, você vai estar conectado a canais aí onde se divulgam vagas, etc. Se você está trabalhando, fazer uma análise de hoje, como as entregas que você faz no seu cargo, elas são percebidas. Então, não só nos karaokês, mas também no mundo corporativo, tem muita gente que está naquele estilo, eu canto bem, você que ouve mal, né? Então, ele não está sabendo o que está fazendo. Os profissionais, eles têm que saber isso. Se eu estou trabalhando, como está meu posicionamento, o que eu estou entregando. E aí, a partir daí, ele vai construir a sua jornada. Então, hoje uma tendência muito grande é o mundo digital, é a inteligência artificial, é a capacidade de você, a sua capacidade de resolução de problemas complexos, a sua capacidade de comunicação, a sua habilidade de seguir um compliance, né? Então, assim, a gente que está nas empresas, a gente vê desligamentos simplesmente porque a pessoa não seguiu o compliance, né? Então, você tem uma pessoa, né, um líder, que de alguma forma cometeu um assédio, nem que seja moral, ou pior, o assédio sexual, ele vai ser desligado sem a empresa pensar, né? Sem ter né? Por quê? Porque hoje as empresas elas têm um compliance, ainda bem, né? Então eu acho que é muito isso, assim, foco no digital, foco na sua habilidade de relacionamento, foco no compliance e principalmente ter uma visão clara do que se espera daquele cargo. Então, para os meus mentorados, a gente faz um exercício muito, muito simples, que é o que a gente chama do 360 informal. Porque a Sprint, ela tem o Transition, que cuida das pessoas que estão disponíveis no mercado, ou que querem mudar de carreira ou de cargo, enfim, tal. A gente tem o Promotion, que cuida de pessoas que querem se desenvolver ali na carreira. Então, hoje eu sou um analista, eu quero me tornar um gestor, o que eu preciso fazer? E a gente tem o My Business, que são profissionais que não querem mais trabalhar nessa lógica tradicional e querem empreender a partir do seu próprio conhecimento. Então, a gente faz um trabalho que chama o 360 informal, que é você sentar no lugar daquela outra pessoa, faz mesmo, né? Pega as cadeiras ali, faz, beleza, senta na cadeira do seu gestor e fala assim, bom, o que o meu líder espera de mim? Anota.
Poxa, o que o meu liderado? Você é na cadeira do liderado. E se você tem mais de um liderado, coloque várias cadeiras, porque isso também é uma habilidade do líder, entender que as pessoas são diferentes. Senta lá e diz, olha, o que ele espera de mim? Junta isso tudo e constrói um plano de ação. E analisa, tipo, quanto que eu estou realmente correspondendo às expectativas que as pessoas têm de mim. E aí você vai analisar quão bem na foto você está. Então, eu acho que, para mim, são esses 3 pilares, né? A parte tech, a parte touch, que é o relacionamento, e a parte de posicionamento. É o famoso, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa... Se você conseguiu arrumar isso aqui, não adianta nada se as pessoas não sabem que você sabe, e que você quer, e que você pode, né? Bacana, tô aqui te ouvindo, tô lembrando, assim, de como funciona aqui na Mapa, né? E tá muito relacionado com algo que a gente sempre fala pro time, que é para cada pessoa se enxergar como protagonista da sua carreira. Porque muitas vezes a gente fica esperando, mas o meu líder não fez isso, o meu líder não montou um PDI para mim, o meu líder não me deu feedback, o meu líder não me promoveu. E a gente joga muita responsabilidade em cima do líder. E acaba justificando o não crescimento na mão do líder. E nem sempre tudo tá na mão do líder. Tem muita coisa que tá na nossa mão. Se a gente quer, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que falar, tem que mostrar quais são os nossos interesses. E se o líder sabe o que a gente quer, fica muito mais claro para ele poder ajudar a construir essa carreira. Ali dentro mesmo da empresa. Então, assim, hoje a gente vê muita gente que já desiste muito rápido ali. Fala, não encontrei aqui o que eu tô buscando e tô indo embora. E às vezes eu fico assim, impressionada. Falei, cara, mas tem um mês que você tá aqui, como que você não encontrou ainda? Você não teve crescimento, não deu nem tempo de crescer. Aí o cara chega com um currículo pra gente, né? Trabalhou 6 meses. O que aconteceu? Não viu oportunidade de crescimento. Eu falei, oi? Mas você acabou de chegar, meu filho. Pois é, não terminou nem experiência direito. Como é que você não viu oportunidade de crescimento? E aí a gente fica vendo, assim, uma diferença muito grande, né? De, sei lá, 20 anos atrás, onde as pessoas construíam a carreira para a vida inteira num lugar só. E hoje a gente foi para um outro extremo, onde as pessoas chegam, ficam ali 1 mês, 2 e vai embora. E assim, a gente que tá aqui como RH, como líder, a gente sofre muito com isso. Não sei qual que é a sua percepção em relação a isso, quero ouvir também. Porque, no meu ponto de vista, hoje as relações estão se tornando muito frágeis. Tudo é muito rápido, então assim... Fluidas, né? É o conceito dessas relações fluidas, né? Do Bauman, né? Sim. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Porque... Mas isso é uma questão... Desculpa, te interrompi. Não, é isso mesmo, assim. Então, assim, eu sinto muito isso e eu vivo muito o mercado contábil. Na sua visão, isso é de forma geral? Por que isso está acontecendo? O que a gente pode fazer de diferente para mudar essa realidade? Porque é uma dor. Ou você acha que não, isso não vai mudar, você, a empresa ou o RH que tem que se adaptar a essa nova realidade? O que é da empresa que você está? O que é do cargo que você está e o que é seu? Porque tem gente que você pega o currículo lá, aí tem 10 empresas, o cara com 30 anos tem 10 empresas dizendo que saiu porque não tinha oportunidade de crescimento, porque não concordava com os valores da empresa ou do chefe. Eu falei assim, mas o raio cai quantas vezes no mesmo lugar? Você já olhou para você saber por que seu nível de maturação está tão baixo? Você quer ser plantador ou você quer ser colhedor? Porque aí, né, você planta, você tem que colher. Aí a pessoa chega lá com um monte de... porque eu fiz o projeto não sei o quê, porque eu fiz o projeto não sei o quê. Beleza, mas que resultado que você colheu? Nenhum. Nem você sabe. A empresa até pode ter se dado muito bem com aquele projeto que você fez, mas você não pode colocar no seu currículo um projeto que você não sabe o que deu. Que pode ter dado muito errado, pode ter sido o submarino lá que foi pro fundo do mar e estourou, né? Pode ser o foguete que foi e não voltou. Então, você precisa entender isso. Então,
para a gente, né, olhando agora pela visão do empresariado, dos líderes e principalmente nós, gestores de RH, o que a gente precisa é entender o que é do mundo que a gente vive, da sociedade, do mundo corporativo. Então, estamos falando de uma sociedade baseada em relações fluidas, estamos falando de uma sociedade onde você tem opções diferentes de obtenção de renda, que não aquele tradicional, trabalhar na empresa de carteira assinada, das 8 às 18, de segunda a sexta, quiçá segunda a sábado, porque ainda temos a jornada 6x1. Eu atendo muito empresas que são de pequeno, estão migrando de pequeno para médio porte, onde eu faço esse trabalho de transformação cultural e estruturação da área de pessoas. E assim, às vezes a pessoa sai porque ela fala assim, tá, acima de mim não tem ninguém, só o dono. Então, eu não vou ser promovido, vou sair. Assim, aí que você vai ser promovido, cara. Não tem o cargo, não tem ninguém ocupando aquele cargo. Então, se você fez por merecer, você vai ser promovido. Talvez não com um título, mas horizontalmente, ganhando mais, fazendo um trabalho de uma vaga mais qualidade, etc. e tal, você vai ter. Então, é isso, sabe? Eu acho que também serve para a gente essa questão, a gente empresa, essa questão da comunicação. Não, e assim, o nosso tempo médio de empresa, de casa, né, é até maior que o mercado. Hoje a Mapa tem um tempo médio de 3 anos de casa. Ontem mesmo eu estava numa reunião com os líderes e eu perguntei, quem que é a primeira vez que está participando desse ciclo de avaliação? E ninguém levantou a mão. Ou seja, a gente não tem nenhum líder novo na Mapa. Todos ali já têm um bom tempo de casa. Mas a rotatividade, né, ela acontece muito mesmo na base. E aí, assim, às vezes eu fico aquele sentimento de que as pessoas são um pouco mais ansiosas que antigamente também, sabe? Eu acho que é um complemento de fatores. Porque é claro que salário é importante e é algo que a gente tem que estar sempre no radar, né, para ter esse cuidado. Mas, assim, o início da carreira, ele é mais difícil em relação a essa parte. E a gente busca o tempo inteiro se tornar essa empresa desejável, né? Com ações de Endomarte, com benefícios super atualizados. Inclusive, agora mesmo, semana passada, a gente estava no seminário, a gente divulgou aí novos benefícios para o time. E todo ano a gente está buscando trazer, né, novos benefícios que agreguem. Tá sempre olhando qual benefício que faz sentido, qual que pode ser mudado, fazendo pesquisa para ouvir o time. Mas eu vejo também que falta um pouco essa... Não sei se é paciência a palavra, mas assim, ter uma visão também de longo prazo, entender que a pessoa não vai virar líder com 6 meses de carreira, ela não vai chegar no topo da pirâmide com 1 ano de empresa, sabe? E as oportunidades, elas existem, e o tempo inteiro tá ali dentro, mas não existe essa espera. E aí fica pulando ali de galho em galho, né? Então a gente vai fazer... E até quando a gente vai fazer processo seletivo para vagas como assistente, principalmente, né? A gente vê ali pessoas que já passaram por 6 empresas, 10 empresas e tem 2, 3 anos de carreira. Fica assim, como? Então, mas aí o que acontece? Até porque eu sou uma millennial e tenho mais dificuldade de entender. Mas então, o que acontece? Essas pessoas que, além de tudo, essas pessoas que estão ali na base, elas nem sabem se aquela é a carreira que elas querem seguir. Porque aí o trem já começa... O trem, né? O trem já começa lá atrás. Porque essa pessoa, ela tem que tomar uma decisão. Aquelas que, assim como nós, tiveram oportunidade de estudar naquela época, né? Então, sai do segundo grau, vai precisar vestibular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, essas pessoas... Elas têm que tomar uma decisão... Muito cedo, né? Muito cedo. Não, a minha carreira mesmo, ela é exemplo de uma transição de carreira. Eu sou contadora, iniciei minha carreira na contabilidade, não foi na Mapa. Foi inclusive onde eu te conheci, na época eu fazia estágio na Riso Imobiliária, e lá eu era estagiária na contabilidade. Depois passei pela auditoria, também no mundo contábil. E não me adaptei, aí eu fiz a transição para a área de RH, que foi onde eu me encontrei. Então, é muito certo aquela fala que você disse de... A gente escolhe tudo muito novo, sem experiência, sem maturidade. E a gente escuta muito nossos pais falando, né?
Meus pais mesmo, o sonho deles é que eu fizesse um concurso do Banco do Brasil, como você falou agorinha. E o seu marido também, porque né, é um concurso para a filha e para o marido, com certeza. E não era o que eu queria, eu tenho zero perfil para a área pública, não tenho a menor vontade de fazer concurso, nunca tive. Cheguei a fazer alguns para agradar os meus pais, mas não era o que eu queria, até que chegou um ponto que eu falei, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer cursinho para concurso, não é o que eu quero, e eu vou correr atrás do que eu quero de fato. Então, eu encontrei uma empresa onde identifiquei com a cultura, que é algo muito importante, né? Não existe cultura certa, cultura errada, existe a cultura que a gente se identifica com ela. E eu sempre falo isso desde o início. Na entrevista com o candidato, a gente já tem que falar isso. Gente, não existe cultura certa ou errada. A cultura da Mapa, ela é assim. E aí, o candidato, ele também tem essa responsabilidade, né? De estudar a empresa, de ver se aquilo ali tem a ver com ele ou não. Às vezes ele acha que é uma coisa e não é, mas o quanto mais claro a gente é nas nossas redes sociais, na entrevista, no processo ali de integração, maior a chance dessa pessoa identificar no começo onde ela está entrando, né? E não dar aquele tiro no escuro. Então a gente preza muito por transparência, mas isso é real. Às vezes a gente começa uma atividade e a gente fala, não é isso, e acaba trocando. Mas, e assim, eu venho de outra geração, de fato, e eu me senti incompreendida pelos baby boomers. E talvez agora a geração Z se sente incompreendida por mim. E a gente vive, né, esse conflito geracional dentro das empresas. Acho que nunca na história a gente teve tantas gerações convivendo juntas no mesmo ambiente corporativo. Isso é um desafio para todo mundo. É um desafio para os baby boomers que estão ali já vindo de um contexto completamente diferente. É desafiador para a geração X, Z, para os millennials, enfim. E a gente tem que estar o tempo inteiro buscando buscar essa adaptação para tentar entender o outro, para entender onde a gente pode mudar, para entender que as pessoas não são espelhos nossos, né? Como você disse. Mas não é uma tarefa fácil. Não. Porque a gente fala assim, nossa, mas eu já percorri, já errei tanto, eu queria que essa pessoa encurtasse o caminho, queria que ela me ouvisse, queria que... Só no Matrix que você põe o chip assim e por enquanto, e daqui a pouco a gente pula, vai entender. Né? Então acho que é um pouco daquele sentimento de mãe, não queria que meu filho errasse tudo que eu errei, queria que ele me escutasse e fosse por esse caminho, e a gente acha que a gente vai acertar pelas pessoas e não vai, né? Elas têm que viver pra aprender e entender onde vai fazer sentido para elas. Mas assim, eu enquanto RH e enquanto também uma colaboradora que tem 10 anos de casa, tem aquele sentimento de dono, de pertencimento, a gente quer construir uma empresa onde as pessoas se sintam acolhidas, onde elas tenham vontade de construir carreira ali dentro. Então fica aquele sentimento assim, o que eu posso fazer diferente? Onde a gente pode mudar para aquelas pessoas que estão chegando agora, como trainees, como assistente, elas queiram construir carreira aqui dentro. Porque a gente quer investir, a gente quer ver essas pessoas colhendo frutos, e aí fica aquele sentimento de eu não quero perder essas pessoas, eu quero que elas continuem na jornada junto com a gente. Eu acho que o importante é a gente entender, né, aquilo que é da nossa alçada. Então, se você faz um programa de trainee e de 10 trainees, 2 ficam e vão ser daqui X anos diretores da empresa, parabéns, seu programa de trainee foi excelente. Se desses trainees, desses 10, 6 foram absorvidos, mas pararam ali até o nível de assistente ou nível de analista, o seu processo também foi bem sucedido. Não existe, assim como na vida real, o felizes para sempre. Tem um tempo, né? Deu certo por Tudo um tempo. tem um tempo. Eterno enquanto dure. É isso. Essa ideia do para sempre, eu sou da música, já percebeu, né? O para sempre sempre acaba. Você tá falando, eu tô lembrando daquela frase que fala assim, que a gente tem que treinar as pessoas para que elas fiquem prontas, né, para os desafios do mundo. Não é treinar para ficar só ali no nosso mundinho, mas que a gente tem que construir um ambiente
para que elas queiram ficar, de fato. Acolhedor, inclusive, Sim, e principalmente então, assim, de aprendizado. E aí que tá a nossa responsabilidade e até onde vai, né, o nosso limite. Porque aí já eu não posso reter as pessoas, não posso colocar nenhuma prisão. Mas eu posso construir o melhor ambiente possível para que elas queiram ficar. E se elas não ficarem, tudo bem. Eu fui uma vez num congresso internacional de recursos humanos, no Uruguai, e uma das palestrantes, ela criou um livro que chama As Empresas Também Têm Sua Zona de Conforto. Uhum. E aí ela falou de 25 erros que as empresas cometem nesse processo de conquista de talentos, de gestão da marca empregadora e tudo mais. E lá na palestra, porque tinha um tempo limitado, ela falou de um deles, alguns deles. E um deles que ela falou foi assim, não se pode, aí tinha lá no slide, né? Não se pode concorrer com o Kiwi. Ninguém entendeu nada, gente. O que o Kiwi chegou aqui, né? Será que é o meu espanhol que tá ruim? Né? O que é essa história do Kiwi? Mas tinha a fotinha lá do Kiwi. Era realmente a fruta. Era a fruta. Que aí ela falou o seguinte, olha, eu promovi, acho que até eu falei isso da outra vez que eu vim aqui. O cara era muito bom, a gente promoveu ele, desenvolveu, pagou curso, não sei o que. E eles falaram assim, gente, olha, aqui é muito legal, adoro trabalhar aqui, aprendi muito e tal, mas eu quero plantar kiwi orgânico. É o desejo dele plantar kiwi orgânico. Então, não é porque a empresa não era boa, porque o salário não era bom, porque a chefia não era boa, porque a cultura não era boa. As pessoas Era algo pessoal, têm né? direito de escolha. E aí a gente falou muito das pessoas mais novas que têm que tomar essa decisão de carreira muito nova, e do outro lado, aquelas que não tiveram tantas oportunidades, elas estão ali no corre. Quando você está no corre para sobreviver, você não está pensando em desenvolver carreira. Então, principalmente agora que eu sei que se eu sair dessa vaga operacional aqui, eu consigo outra amanhã ganhando R$100 a mais, ou porque é mais perto da minha casa, ou porque é de noite, eu quero estudar de manhã, ou porque eu trabalhava à noite e não quero mais trabalhar à noite, a pessoa sai. Então, são duas realidades. Uma que a pessoa ela teve todas as condições para fazer as escolhas, só que ela escolheu errado, fez um desvio e vai reconstruir a carreira dela. Então, ela vai sair, não vai querer ser contadora, vai querer ser RH. E tem a pessoa que, por não ter oportunidades, deixou para estudar depois, se conseguiu estudar. Aí, essa provavelmente que ficou no corre, conseguiu estudar depois, essa é a pessoa que vai ali fazer carreira numa empresa bacana. Agora, esses que estão aqui também sem horizonte, não cobra deles. Porque não é com relação à empresa, é com relação à própria vida mesmo. E tá tudo certo. Quando eu dei aula na faculdade, uma vez eu fui lá, acho que pegar meu contra-cheque, fazer um negócio assim, e aí tava na época do Vila Mix, aí tinha uma estagiária que estava lá na secretaria e comentando, né, que já tinha comprado o camarote do Vila Mix. E eu lembro que, na época, o camarote do Vila Mix era maior que o salário dela. Era igual ao salário de uma assistente que estava lá no mês. As divide em 12 vezes. Divide em 12 vezes e tal. Vai. Ela está errada? Não. Mas os que é prioridade propósitos pra são ela. outros. A prioridade é outra. Né? Então, acho que a gente é isso. Se a gente ficar com essa ideia de falta isso para a empresa ou falta isso para o colaborador, a gente vai viver né? Aí, vou falar de escassez e abundância. Esses coaches de Instagram atrapalham a gente, né? Vão pegando essas palavras e banalizando, mas é isso. Se eu ficar olhando só a falta, eu vou estar sempre sentada no banquinho ali reclamando, no happy hour da sexta-feira lá no barzinho, tomando um chopp reclamando e tudo mais. Como que eu posso identificar as oportunidades? Poxa, será que se a empresa, né, que você fez a transição de carreira, se ela não tivesse te dado a oportunidade de tentar ser RH, mesmo você já tendo um caminho na contabilidade, se você não tivesse se permitido fazer esse desvio, você ia estar ali, como é competente,
ia estar hoje como gerente contábil, mas não ia estar bem. Então, a gente tem que entender isso. E isso é importante quando a gente fala dos sêniores do mercado de trabalho, né? Que vem crescendo também esse espaço, né? Uhum. Os 50 são os novos 30, os 60 são os novos 40, né? Então, tem muitas oportunidades para quem desenvolveu sua carreira, tem o couro grosso, tem resiliência, sabe onde está e sabe onde quer chegar. Para essas pessoas não falta oportunidades. É isso aí. Dilda, tinha mais um monte de pergunta para fazer, mas infelizmente nosso tempo acabou. Ixi, acho que o próximo eu não volto. Gente, eu faço sempre isso aqui, ó. Elas me dão a pauta, manda antes e eu vou e bagunço tudo. Mas foi ótimo. Acho que, assim, durante as falas acabou a gente abordando, né, muito assunto. E foi muito bom o nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, né? De ter outros bate-papos e a gente continua nossa conversa. Tá bom? Então tá, muito querida. obrigada. Muito obrigada. Obrigada por quem acompanhou a gente até aqui no final. E até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.